Olá, bom dia para todos, né? Para todas. Vamos começar aí nossas palestras, né? Estamos muito felizes de estar aqui iniciando essas palestras aí. E gostaria de dar boas-vindas à Mariana, né? Que já é da casa, para falar sobre ESG, né? Eu vou deixar mais com você, tá, Mariana? Tá Você bom. fazer aí. E lembrando a todos que a gente vai ter esses encontros aí quinzenalmente, né? Quinzenalmente nós vamos ter algum signatário trazendo algum conhecimento para todos, tá bom? Contigo. Muito bom. Obrigada aí pelo espaço, né? Eu acho que essa nossa ideia de trazer aqui no núcleo do Distrito Federal um tema a cada quinzena, vamos dizer assim, dos nossos conhecimentos e compartilhar com todos os outros, eu acho que é uma forma da gente também gerar mais impacto a partir dessa troca de experiências, né? E hoje, então, eu trabalho, né, nessa área de ISG, eu tenho uma consultoria, então vou trazer hoje um pouquinho para vocês de um pouco do conceito, por que está todo mundo falando disso, mas também sobre uma perspectiva individual, pessoal, né, para a carreira de cada um de nós. Então, vou começar aqui compartilhando. Todos conseguem já ver? Espera lá, só um minutinho aqui. E já estamos aí. Tá. Bom, eu vou, de vez em quando, eu vi que eu estou como host. Deixa eu colocar você como co-host, o Adalberto, só porque vai ter pessoas entrando. Antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pessoas entrando, acabou de entrar mais uma, e aí você fica me ajudando nesse processo. Só um minutinho. Prontinho. Deve estar funcionando. Então vamos lá. Então, para a gente começar, né? Opa, acho que saiu diferente aqui. Só um minutinho, mais uma vez. Ah, aqui, tela cheia. Vamos lá. Então, eu começo aqui dizendo que eu sei um pouquinho sobre vocês e vocês nem imaginam quanto. Então, vamos lá. Quem é você? Você faz parte de uma população global de 8 bilhões de pessoas e você está na América do Sul, então você faz parte de 8% da população global. 49% dessa população mora no campo, 77% tem casa própria, mas 22% não tem onde morar. 22% são superalimentados, 63% só podem comer uma refeição. 87% tem água potável, 75% tem telefone celular e 330% tem acesso à internet. 7% receberam educação universitária, ou seja, 93% não frequentaram a faculdade. 26% vive menos de 14 anos e 83% sabem ler. 66% morrem antes dos 64 anos. Então, se você tem onde morar, você mora na área urbana, você fez uma faculdade, você sabe que você vai ter o que comer hoje à noite. Você está num minúsculo grupo de privilegiados que representa menos de 7% da população mundial. E aí a gente dá aquela sensação, nossa, mas como assim, né? Eu estou no topo 7%, né, do planeta, e eu nem imaginava. Pois é, isso traz para a gente, de alguma forma, um conforto, né? De que a gente está nessa fatia global, vamos dizer assim, com melhores condições. Mas isso precisa trazer para a gente também uma responsabilidade, né? Um pensamento de que se existem pessoas que podem fazer alguma coisa, eu estou incluído nesse grupo de pessoas.
Porque a gente sabe que o mundo está mudando, né? Cada vez mais as coisas acontecem de forma acelerada. E a transformação do mundo afeta todo mundo, afeta os governos, afeta as empresas, afeta a gente como pessoa, muda nossos comportamentos e muda as nossas atitudes. A gente está vendo as crianças que estão crescendo de uma forma diferente, né? E vão exigir da gente soluções também diferentes, hoje e no futuro. Então, se a gente pensar o que que a gente vai oferecer para essa nova geração que está aí, que vai estar aí em menos de 5 anos? Na verdade, as novas gerações, algumas novas gerações já vêm chegando ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo, realmente de forma diferente. Não só pelos seus comportamentos, mas os seus valores, a forma que entende o mundo, a forma que quer viver. A gente está vendo aí muita mudança e essa convivência das gerações também afeta os nossos dias. Toda essa evolução, essas transformações que a gente tem vindo, elas estão afetando o mundo de alguma forma, né? Isso aqui, essas fotos são todas frutos da atividade humana. A gente tem cada vez mais a poluição, né, do ar, mas também poluição do mar. A gente vê a desigualdade social cada vez mais acirrada, principalmente no Brasil. Essa foto é uma foto de São Paulo, onde a gente tem aqui um bairro de classe alta ao lado, né, de um bairro de classe baixa. Então, a gente vê essas distorções no Brasil todo. Cidades superpopulosas, rios de plástico, um super consumo e tudo isso afetando a natureza, né, afetando o clima. A gente recentemente viu aí o impacto disso tudo no Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, mas no Brasil todo a gente começa a ver essas, vamos dizer assim, tragédias acontecendo. E antes a gente dizia, não, mas Deus é brasileiro, aqui não acontece, né, essas coisas. Infelizmente agora a gente vê, né, que estão acontecendo. E isso acontece porque está tudo interconectado, é tudo interdependente. O que acontece lá na Europa respinga aqui para gente. É uma guerra na Ucrânia, que a gente acompanha aí há alguns anos. Agora o problema em Israel, que afeta a gente também. É uma decisão do Trump, que também impacta nosso dia a dia. Então, quando a gente vê, a gente, no mundo globalizado, é assim mesmo, né? As coisas que acontecem aparentemente longe, que não teriam um efeito sobre a nossa vida, hoje tem. E às vezes dá vontade de dar esse grito, né? Que é I want my life back, que é eu quero a minha vida de volta. Mas, infelizmente, isso não dá para acontecer, né? Então, é hora da gente realmente repensar, né? Repensar nossa vida, repensar nossas conexões, nossas competências, nossas certezas, nossas atitudes. Eu gosto de dizer que a cabeça é redonda para a gente mudar de ideia, né? E a única coisa que não. Tem uma frase que diz assim: e a única constância é a mudança. Então, eu acho que é mais do que o momento de a gente se tornar, vamos dizer assim, pessoas mais flexíveis, mais abertas, para a gente se adaptar a esse mundo em transformação. E esse mundo, como eu falei, ops, ele está mudando, né? E essa transformação afeta os governos, afeta as empresas. E como não dá, né, para voltar, a gente precisa fazer alguma coisa. E a responsabilidade é de todos nós. É do governo, é das empresas e é das pessoas, né? Da gente como sociedade civil, da gente como cidadão, né? Da gente como mãe, pai de família, né? A responsabilidade é de cada um de nós, porque os desafios são enormes e a gente precisa do esforço de todos para fazer as mudanças acontecerem. E algo que já é muito familiar para a gente são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi vamos dizer assim, um acordo global, né, para que a gente endereçasse esforços para alcançar alguns objetivos que eu gosto de ler como sendo os grandes desafios globais. Agora a gente tem aí 18 ODS, e eles representam realmente, vamos dizer assim, os nossos focos de atuação
para fazer com que o nosso planeta, vamos dizer assim, se torne um planeta mais sustentável. Mas, apesar dessa agenda, né, ela vir depois dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que também já trazia para a gente mais clareza sobre o que a gente precisava, vamos dizer assim, melhorar ou alcançar, a gente vê que não tem havido o progresso que a gente tanto imaginava, né? O que a gente vê é que existe uma intenção, existem metas, existem indicadores, existem compromissos oficiais dos países, mas não existe efetivamente resultado. E aí, existiu eu não sei se todos conhecem, mas existiu uma pesquisa realizada na Suécia, algum tempo atrás, tentando entender o porquê que os ODS não eram alcançados. Na verdade, a evolução não acontecia. E o que eles viram foi que o que faltava, na verdade, era a gente dar foco nas pessoas, era desenvolvimento humano. E eles criaram os Inner Development Goals, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interior, que justamente definem 5 pilares e 23 habilidades que a gente precisa desenvolver como ser humano, vamos dizer assim, para a gente estar em melhores condições de ajudar o planeta a alcançar esses ODS. Mas mais do que apenas, vamos dizer assim, que já não é, e não é pouco, você desenvolver novas habilidades, foi se vendo que essa agenda dos ODS não eram suficientes, da forma que ela foi apresentada, não era suficiente para fazer o movimento acontecer, nem nos governos, nem nas empresas privadas. E aí que surge o contexto do ISG. O ISG, como termo, ele começou a ser falado em 2020 e é a sigla para, em inglês, para Environment, Social and Governance, que é ambiental, social e governança. Então tem gente que fala ESG, ISG, tem gente que fala ASG, que seria a sigla correta em português, eu falo ISG mesmo. E para mim, o ISG ele é um novo modelo de gestão. Então, eu acho que é uma forma muito eficaz de fazer com que as empresas entendam de que forma eu incorporo os ODS dentro do meu dia a dia, de que forma eu adoto práticas sustentáveis que me levem a contribuir para o alcance dos ODS. A agenda ISG é essa agenda, é uma agenda de implementação da sustentabilidade, vamos pôr assim, né, da preocupação com a sustentabilidade, do compromisso com a sustentabilidade na estratégia de uma empresa, ou de um governo, ou até de uma organização da sociedade civil. Então, ele é um novo modelo de gestão, né? Então, são princípios, práticas e indicadores que ajudam as organizações a colocarem a sustentabilidade no centro das suas decisões e operações. Porque com os ODS a gente entende mais, a gente vê muito práticas sustentáveis ligadas a cada ODS. E uma metodologia aqui ou outra ali de implementação. Sim, isso já existia, mas talvez não conectasse da forma que o ISG vem se conectando ao mundo corporativo. Por isso que eu acho que é uma plataforma eficaz de fazer tudo isso acontecer. E o ISG ele traz esse conceito por trás de que o jeito como uma empresa cresce importa. Né? E isso vem de uma discussão muito forte sobre a evolução do capitalismo, que antes era o capitalismo de shareholder, que é um capitalismo baseado nos interesses dos acionistas. Então, tudo que se decide, tudo que se faz é pensando no que o acionista quer. E por muito tempo o acionista só quis lucro. Então, era todas as decisões, tudo que acontecia na empresa estava ligado efetivamente a como a gente consegue mais resultados, mais lucro. No capitalismo de stakeholders, ele traz o stakeholder é o termo para públicos de interesse, ele então já nasce de uma forma diferente. Ele sim ele tem o objetivo, vamos dizer assim, de gerar resultado, de gerar dinheirinhos, vamos dizer assim, lucros e resultados financeiros, mas ele envolve naturalmente os públicos de interesse. E a partir do momento que ele envolve os públicos de interesse, ele também é exigido dele que gere outros tipos de impacto, que não apenas o econômico. E vamos lembrar o conceito da sustentabilidade. Sustentabilidade é o equilíbrio entre o social, ambiental e o econômico.
Um negócio sustentável é um negócio que equilibra o resultado econômico, né, os lucros, o resultado financeiro mesmo, com o resultado, o impacto positivo social e ambiental. Então, quando a gente fala hoje em dia desse capitalismo de stakeholder, é o capitalismo que mais traz para dentro de si o conceito da sustentabilidade, né? Porque ele envolve todos os públicos de interesse e gera impacto social positivo, social e ambiental positivo. E ESG não é moda, né? E não é coisa de ativista. Infelizmente, essa temática de sustentabilidade, até hoje, ela está muito conectada ao aspecto ambiental, porque foi do meio ambiente que começou a vir mais forte o conceito da sustentabilidade. Mas, como eu falei, o conceito é muito mais amplo, né? Ele traz outros aspectos também. Mas foi em função deste ativismo muito acirrado, principalmente dos ambientalistas, que essa temática ficou distante do mundo corporativo, né? Então, quando a gente leva para as empresas a abordagem da agenda ESG dentro de um contexto de vantagem competitiva, de mais resultados, de acesso a financiamentos, a recursos, de retenção de talentos, de ampliação de mercado, quando a gente traz a linguagem do mundo corporativo para dentro das organizações, a gente consegue engajá-las. A gente consegue fazer com que isso de fato seja a pauta das diretorias, das reuniões de conselho, né? E é esse movimento que a gente vê acontecendo, né? Então não é moda, não é também coisa de ativista. É um mercado de 35 trilhões, né, de dólares e que vai ser, vamos dizer assim, cada vez mais aproveitado por aqueles que já tomaram, vamos dizer assim, consciência sobre isso. Se você olha ao longo do tempo no Google Trends, você também vê o crescimento dessa palavra, né, ESG, nos últimos anos. Né? Como eu falei anteriormente, aqui lá para trás, vamos dizer assim, não era uma temática que tinha de muito conhecimento, né? Mas de um tempo para cá, ela ficou sendo falada em todas as regiões brasileiras e em praticamente todo o planeta. Mas ela também ganhou ainda mais força, o ISG e a sustentabilidade, em 2023. Não sei se vocês lembram, na verdade, que o mundo passa periodicamente por ondas de inovação. Essas ondas são responsáveis pelo grande impulsionamento, vamos dizer assim, da economia, das empresas, do mercado, e a gente já vivenciou algumas delas, né? Quem lembra aqui a nossa vida antes da internet, né? Então, quando a internet chegou, foi uma explosão de desenvolvimento. Em função disso, então foi uma grande onda de inovação que impulsionou o desenvolvimento das empresas e junto com essa grande onda vieram várias ondinhas. Lembra que a gente tinha telefone? Todo mundo tinha um telefone fixo. Quando veio a internet, isso fez com que efetivamente, na verdade, primeiro veio o desenvolvimento da telecomunicação, né? E isso fez com que a gente pudesse ter um telefone celular. E aí já foi uma ondinha, né, que gerou um potencial gigante. Aí veio a internet e aquele telefone celular, que para a gente era só um telefone para falar, né? Virou um smartphone, né? Então, o smartphone veio, vamos dizer assim, fruto de uma onda anterior de desenvolvimento das telecomunicações, depois uma onda seguinte da internet e que possibilitou a gente ter smartphone, né? E hoje todos nós temos smartphone. Então, esse é um exemplo só para dizer que cada onda de inovação que aparece, várias ondinhas vêm no caminho. E nós entramos na sexta onda da inovação, na era da sustentabilidade. E junto com a sustentabilidade veio a internet, a inteligência artificial, a agora fugiu o nome. A internet das coisas, a internet das coisas não é. Enfim, os robôs, os drones, vem todo esse movimento junto. Por isso que a gente hoje não deixa de ouvir todos os dias alguém falando sobre inteligência artificial.
né? Então, esse movimento também trouxe uma subonda ao ISG. Essa subonda do ISG é esse novo modelo de gestão. E o que que acontece? Vamos lembrar da nossa prática lá atrás. Quando chegou o celular, o mobile, né, o celular mesmo, alguns de nós esperou um pouquinho. Não. Ah, isso aí é só para algumas pessoas. Nem preciso. Para mim, acho que não faz sentido. Depois todo mundo já estava com seu celular. Aí veio o celular que a gente tem hoje, o smartphone. Aí também alguns esperaram um pouquinho, alguns já compraram logo em seguida, outros esperaram um pouco e outros só agora, mais recente, talvez, nos últimos anos, é que falou assim, não, o potencial, né, o serviço, o recurso é tão grande de eu ter um smartphone que vale a pena. Assim vai ser também com a sustentabilidade e o ISG. Tem gente que já está nessa onda. Tem gente que já não está só pisando na água desse mar, né? Já avançou e já está surfando nessa onda. Tem outros que estão lá na praia olhando de longe, esperando ver se a água é fria, se é quente, quem entra, quem sai, mas já estão percebendo que tem um movimento na praia acontecendo. Então, eu gosto de trazer essa analogia com onda de verdade, porque é esse o movimento que está acontecendo. A sexta onda de inovação inclui a sustentabilidade e vai estar conosco nos próximos 25 anos. Então, cabe a cada um de nós, para a nossa carreira, para as nossas organizações, olhar para isso com atenção, identificar o que isso pode ser de alavancador realmente dos nossos resultados, qualquer que seja ele, os nossos objetivos, ou ficar aguardando, ou ficar esperando. Bom, os benefícios, a gente sabe que são enormes, trouxe alguns aqui para você anteriormente, mas melhoria da eficiência do uso de recursos, isso gera redução de custos, acesso a financiamentos, investimentos, inovação e adaptação ao futuro, porque o futuro só anda para frente, então a evolução as mudanças e essa evolução vai continuar acontecendo, cabe a nós se adaptar e se preparar para esse futuro ou não. Engajamento e motivação dos colaboradores. Lembra aquelas gerações que eu falei que estão chegando de uma forma diferente? O quanto você quer atraí-las, né? O quanto você quer engajá-las, o quanto você quer se distanciar delas. Vão ser seus futuros consumidores, os seus futuros, vamos dizer assim, usuários do serviço, se a gente pensa em governo, né? Então, o quanto você quer se distanciar ou se aproximar dessas novas gerações. Atração e retenção, então, né, de clientes, no caso de empresas, melhoria da reputação e imagem da marca. Mas a governança sustentável está sendo cada vez mais também pressionada para que aconteça como eu falei, em todos os setores. No setor público, existe um acórdão do TCU de 2023 que já estabelece diretrizes para fiscalização da adoção de práticas ESG pelos municípios, né? Na verdade, isso aí é ainda uma diretriz nacional, federal, e que aos poucos a gente começa a ver sendo escalonada e descendo os níveis para os estados e para os municípios. E aqui ele já falava de fiscalização, ou seja, a orientação para que o modelo de gestão seguisse os princípios do ISG já havia acontecido, né? Então, isso garante que os recursos públicos sejam utilizados de uma forma melhor, né? E que as políticas públicas estejam alinhadas com os ODS. Esse ano a gente viu e a gente falou muito aqui no movimento, né, do programa do governo federal, Meu Município pelos ODS, que está aí sendo coordenado pelo o CNO ODS, né, e traz uma série de benefícios para aqueles municípios que assumem, né, assinam a carta compromisso de realmente vamos dizer assim, incorporar o ODS na sua gestão. No setor privado, a gente também tem um movimento crescente, como o movimento da própria BNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela definiu a PR 2030, que são as práticas recomendadas 2030, e definiu o ISG reforçando os três pilares e colocando aqui, vamos dizer assim, os principais, vamos dizer assim, temas
e os principais critérios a respeito, a partir desses temas. Então, são 14 temas e 42 critérios para que as organizações, principalmente as empresas privadas, tivesse foco na hora de definir a sua estratégia de implementação da agenda ESG. Né? Então, na verdade, é um processo que a gente vê que é de amadurecimento com o tempo. Né? Hoje existe, inclusive, o conceito de maturidade ESG, onde a empresa tem aí 5 estágios, né, para alcançar, para que ela se torne efetivamente uma empresa com práticas sustentáveis. E dentro dessa estratégia de evolução, ela vai também, vamos dizer assim, atuando em alguns desses temas e evoluindo aos poucos. É muita coisa, né? Então não dá para ela querer simplesmente criar agora um mega plano e sair fazendo todas as coisas, porque não faz sentido dentro da operação dela. E alguns temas são muito mais conectados à estratégia dela do que outros. Então, na hora da priorização dos recursos internos, né, das pessoas que estarão envolvidas, dos recursos financeiros, do tempo mesmo, né, de trabalho, é importante você levar em consideração o que é que desses pilares, desses temas e desses critérios você deve começar, vamos dizer assim. Mas existem também outros movimentos, né, que fortalecem como rede as empresas que estão comprometidas com a implementação de práticas sustentáveis e da agenda ESG. Um deles, o Pacto Global, né, que é uma iniciativa onde os CEOs se comprometem a implementar princípios de sustentabilidade e apoiar os ODS, aqui especificamente para os ODS, e as empresas B, que é um movimento global de empresas que trouxe um novo conceito, né, de sucesso empresarial, tirando aquele sucesso de empresa que tem mais lucro, mais faturamento e mais lucro, para uma empresa que efetivamente promove uma economia inclusiva, equitativa e sustentável, trazendo ampliando, vamos dizer assim, o entendimento dessas organizações do trabalho, do que é o trabalho. Então, aqui a gente vê um movimento crescente de 26% para 72% em 2 anos, né? A estratégia entrou de vez, eu diria, na estratégia das empresas. Essa aqui é uma pesquisa. Vou passar para vocês rapidamente algumas informações da pesquisa da American Chamber e da Humanizadas, né, que fez justamente, ela vem acompanhando, já tem uns 3 anos, o movimento das empresas ODS, desculpa, das empresas que aderiram à agenda ISG. E ela traz aqui, então, algumas informações para a gente, né? Então, há um foco em mudanças climáticas e também uma oportunidade de trabalhar a biodiversidade. Aqui, quais são os principais temas ligados ao impacto ambiental que as empresas estão trabalhando? Aqui, por ordem, né, enfim, de importância para as estratégias das organizações. No pilar social, cuidar das pessoas é a base da sustentabilidade corporativa, isso a gente sabe, são as pessoas que transformam as empresas, então primeiro a gente precisa ajudar as pessoas também a se transformarem, a gente falou lá dos IDGs, das novas habilidades que a gente precisa desenvolver, dessa nova mentalidade, que eu costumo chamar de mentalidade ESG, que a gente precisa ter para poder efetivamente enfrentar, vamos dizer assim, os desafios de hoje. Né? Então, como principais frentes de trabalho, né, garantimos um ambiente de trabalho seguro e saudável, investimos na capacitação dos funcionários. Nesse novo momento, capacitação é fundamental, entendimento do que está acontecendo, é isso que sensibiliza, que engaja os colaboradores. Então, a gente vê realmente um investimento cada vez maior na capacitação de colaboradores. No aspecto de governança, governança com foco em dados, ética e transparência e oportunidades de integração com a sustentabilidade. Naquela onda que eu falei lá de internet, uma outra ondinha que veio junto foi a privacidade. Ops! Foi a privacidade e segurança de dados. Lembra que quando a gente começou a também cada vez mais falar sobre isso, isso era ondinha pequena da ondona internet, né? Aí também a gente tem aqui políticas de transparência, ética, combate à corrupção e sustentabilidade como parte da estratégia de negócio, como os 3 primeiros, vamos dizer assim, focos
de trabalho das empresas. Quando a gente olha para o governo, essa pesquisa foi feita com empresas privadas, tá? Mas elas também têm um olhar do que o governo pode fazer para acelerar a adoção de práticas sustentáveis no país. E aqui, então, alguns deles. Ampliar incentivos fiscais para linhas de crédito para empresas sustentáveis. Criar regras mais claras, metas e uma fiscalização eficaz, investir em educação, capacitação e pesquisa, melhorar a infraestrutura sustentável e apoiar novas tecnologias limpas, impulsionar investimentos em inovações verdes, e incentivar a economia circular e manejo de resíduos. Várias coisas aqui já estão acontecendo, né? Então a gente tem que ficar até bastante feliz de que o movimento já existe e várias práticas aqui. É óbvio que tem muito ainda o que avançar, mas várias práticas já estão aqui em andamento. Reduzir incentivos a práticas poluentes e precificar emissões de carbono, e incentivar compras públicas sustentáveis, né? Então, aqui foi o que o governo poderia dar mais ênfase. Mas aí eu quero trazer, como eu falei para vocês, não só esse movimento global, o porquê que todo mundo tem falado mais, cada vez mais sobre o ESG, mas por que que esse tema também interessa para cada um de nós, né? Como cidadão, como profissional, e eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Primeiro, como oportunidades de carreira, né? Então, carreiras ESG estão em alta, zero surpresa, né? O mercado está aquecido. Nós que já trabalhamos com ODS mais tempo, certamente vocês já perceberam que essa nossa bagagem de anos hoje está cada vez mais sendo demandada, vamos dizer assim, aos profissionais de hoje em dia. São 13 milhões de empregos no mundo. A China está na liderança com 42% das vagas e o Brasil tem 10% das vagas globais ligadas a questões de sustentabilidade. Nós temos um potencial enorme de ser protagonista em várias áreas. Isso faz com que a empregabilidade ligada a esses temas continue, eu diria, até cresça nos próximos anos. Eu acompanho muito o LinkedIn. Eu tenho uma comunidade de pessoas que falam sobre ISG e né, conversam a respeito, e dentro dessa comunidade a gente tem um grupo de oportunidades, de projetos para editais, de emprego, de trabalhos colaborativos, etc. E lá, então, a minha equipe está sempre buscando as vagas que existem, né, ligadas a ISG, e esse aqui foi só um print, né, para dizer para vocês que tem sim vagas super especializadas, né, especialista em descarbonização, mas também estagiário ISG. Ou seja, a gente tem aqui de todos os níveis profissionais que já têm uma carreira, talvez um advogado pleno, né, na área de ISG, mas outras pessoas iniciando, né, aqui, ó, estagiário na área de engenharia ambiental ou produção, mas com foco em ESG. Então, existem de fato oportunidades para quem está começando, para quem já está há muito tempo, para quem se especializou, enfim, tem oportunidades para todos. E tem uma pergunta que sempre me fazem, fala assim, Mariana, eu já trabalho um pouco com o ADS, então eu entendo um pouco a respeito, mas de que forma e agora eu me preparo para o ISG? Quando eu vejo aqueles temas, 14 temas, 42 critérios, tem muita coisa que eu não sei, né? Tem muito assunto que, nossa, eu não sei nem onde buscar. E a gente vê uma oferta cada vez maior, né, de cursos online, de webinários, de coisas gratuitas, ainda bem, né? E a gente acaba, eu diria que essa oferta de conhecimento acaba confundindo um pouco a gente, porque às vezes são temas que são tratados de forma superficial, não dão a profundidade que a gente se sentiria mais seguro, e em função disso a gente não dá nenhum passo. E aí eu gosto de trazer muito isso, que as suas experiências e o seu conhecimento fazem toda a diferença. Você nunca está começando do zero. Tem muita gente que fala, começar uma carreira do zero, fazer transição e começar do zero. Gente, a gente não nasceu hoje. Então a gente não está começando do zero. Certamente aonde você viveu, onde você trabalhou, já trouxe para você experiências de vida e profissionais que te trouxeram conhecimentos e que dão você hoje a base para outras coisas. Então, isso é só para trazer para vocês de que vocês já certamente têm bagagens que ajudam vocês a dar, vamos dizer assim, os próximos passos, se for o interesse de vocês seguirem mais forte nessa carreira. Mas aí, para começar, né, eu trouxe aqui, olhando para aqueles 5 pilares, né, dos IDGs, ser, pensar,
colaborar, relacionar e agir, eu trouxe algumas dicas para dar uma aquecida, né? E você eventualmente considerar, conhecer, aprender mais, e seguir um pouco mais forte nessa, vamos dizer assim, carreira ESG. Então, trouxe aqui algumas dicas para você começar. Primeiro, no ser, a palavra-chave aqui, gente, é autoconhecimento. E aí está muito conectado ao que eu falei agora há pouco. Relembre as suas capacidades, os seus conhecimentos, o que você gosta de fazer. Mas lembre também quem você é. É hora da gente resgatar nossa essência, aquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu, normalmente, quando eu vou falar, me apresentar, muita gente oficialmente apresenta a Mariana, formada nisso, ocupou cargos nesse lugar, naquele lugar, a carreira foi isso, no exterior fez aquilo. Enfim, fala mais ou menos, né, do nosso currículo que a gente fala. Mas a forma que eu mais gosto de me apresentar é: eu sou sagitariana, velejadora, flautista, mãe de duas filhas lindas. Adoro o trabalho colaborativo, acredito na força das redes. É assim que eu gosto de me apresentar. Porque essa mostra a Mariana mesmo, aquela do dia a dia, aquela autêntica, aquela pessoa comum, né? Aquela pessoa que tem os seus corres no dia a dia. E às vezes a gente se esquece de que esse é o grande valor que a gente tem, e não os cargos e os cursos que a gente fez. E quando a gente fala de desenvolver, então, novas habilidades, de ficar atento a novos pilares que vão construir uma nova mentalidade adequada para os dias de hoje, isso a gente tem que trazer de volta. Qual que é a nossa essência? O que tem valor para mim? Então, é quem é você? O que te move? Como que você se apresentaria hoje? Então, depois que acabar aqui essa nossa conversa, pensa e fala, como é que eu me apresentaria hoje, tirando os meus cargos e os meus cursos? Tenta fazer esse exercício, tenho certeza que vai ser gostoso você recuperar um pouquinho do que está aí no seu coração. Então, autoconhecimento é a palavra-chave para você pensar. Quando a gente fala de pensar, a gente fala aqui de conhecimentos. Será que a sua profissão vai existir em 10 anos? Tá bom, você pode dizer, vai existir em 10 anos. Mas será que as atividades que você faz hoje, nesta profissão, vão continuar sendo feitas da mesma forma daqui a 10 anos? Eu tenho certeza que não. Não vai continuar sendo feita assim. A gente já vê a inteligência artificial mudando completamente. E quando chegar a computação quântica, você já ouviu falar? Pois é, quando chegar a computação quântica, esquece a vida como ela é. Vai ser tudo diferente. Então, que novas competências você está buscando desenvolver hoje? Né? Você já ouviu falar, então, de alguns termos que a gente está ligado aqui, ESG? Descarbonização, emergência climática, gestão de resíduos, compliance, materialidade. Gente, isso não é só coisa de especialista. Isso são novos termos que estão entrando no nosso vocabulário e que agora parece termo de especialista. Mas daqui a alguns anos, já que a gente vai ficar 25 anos falando disso, isso vai ser dia a dia para a gente, dentro da organização que você trabalha. Então, como é que você está buscando desenvolver esses novos conhecimentos? Aí tem o pilar relacionar. Aqui a palavra-chave, gente, é conexão. Pois é, quantas pessoas você conheceu na última semana? Deu preguiça, né? Ai, eu tô tão quietinha, trabalhando, rotina, casa, trabalho, nem dá tempo de socializar, nem. Gente, a melhor forma, a forma que na verdade eu mais gosto de ganhar novos conhecimentos, ó, o pilar anterior aí, pensar, é me relacionando com outras pessoas, é pela troca de experiências, é batendo papo, é entendendo o que que a pessoa faz no trabalho dela, os desafios que ela enfrenta, quais são os perrengues que ela está passando, os desafios que ela está enfrentando e superando. É assim, para mim, é a melhor forma da gente aprender. Então, quanto mais pessoas a gente conhece, com mais pessoas a gente se relaciona, mais a gente vai estar ampliando o nosso conhecimento. Porque o nosso conhecimento não vai vir do modelo tradicional de fazer cursos MBAs de 12 meses ou formação, graduação de 4 anos. Essa está sendo um desafio para as instituições de ensino conseguirem manter atualizada a sua programação
acadêmica, né? Porque as coisas estão mudando tão rapidamente que elas estão repensando a sua forma de ensinar. Porque hoje em dia a gente vê que é troca, não é mais ensinar, é pela colaboração que a gente efetivamente cresce. Então, busque conhecer mais pessoas, sim. Né? E das pessoas que você conhece, a outra perguntinha aqui, com quantas você conversou? Mas vale pelo celular, viu, gente? Pode ser por troca de mensagem, pode ser pelas redes sociais, isso também está valendo. É uma forma também da gente saber como está a vida das pessoas, como é que está interagindo, mas não vale só dizer oi, né? Tem que dizer oi, tem que conversar, tem que digitar, tem que fazer áudio. Então, conecte interesses, troque experiências e se relacione com mais pessoas. Esse é um caminho que também eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua carreira e na sua vida. O outro pilar é colaborar. Aqui é foco no ser humano. A gente só tem condição de conhecer as pessoas, as necessidades das pessoas, na verdade, interagindo com elas, colaborando com elas. É assim que a gente sente os desafios, é assim que a gente sente quem é a pessoa, o potencial, os valores. Então, eu sei que muitas vezes a gente fala, eu prefiro fazer sozinho, eu rendo muito mais, dá muito trabalho trabalhar com um grupo. Lembra que isso vem lá da nossa escola, da escola? Quando fazer trabalho em grupo era aquele pepino, né? Porque um faz mais, outro menos. Eu sei. Não é fácil se relacionar, mas vamos lembrar que as pessoas têm desafios pessoais, né? Têm desafios próprios e vale a gente estar ali colaborando, se complementando para a gente ajudar nesses momentos, né? Então, vale a gente praticar sempre a empatia e a colaboração. E por fim, o pilar agir. Aqui a minha dica é mais experiências, né? Quanto mais coisas você faz, mais a sua mochila, vamos dizer assim, fica cheia de coisas, né? Fica cheia de experiências, fica cheia de desafios, cheia de perrengues também. As suas emoções você vai amadurecendo, o que você sente quando você faz isso, o que você sente quando fez aquilo, quando experimentou isso, né? Então, pense em novos caminhos, né? Se você vai para casa, às vezes, todo dia, fazendo o mesmo percurso de trânsito, se você vai de carro, vai a pé ou vai de bicicleta, se for seguro, faz um caminho novo, né? Eu tenho certeza que você vai estar atento a novos detalhes e coisas que você nunca tinha percebido antes. Isso vai ampliando a sua mente, desenvolvendo a criatividade. Então, experimente agora o que você nunca fez antes. Envolva-se em projetos que exigem comprometimento e persistência. Agir hoje é também um ato de coragem, agir com coração. E para isso você precisa, então, ser proativo e dar esse passo. Muitas vezes eu acredito que alguns de nós a gente goste daquela rotina, de fazer sempre o que a gente fez. É confortável, é do ser humano, né? Comer aquela comidinha que a gente mais gosta, experimentar coisa nova para quê? Ah, a gente faz sempre esse caminho, eu já sei, para quê? Mas enfim, para a gente desenvolver essa capacidade de agir diante de um cenário em mudança complexo que a gente vai viver hoje e sempre a gente precisa estar experimentando. E, então, por fim, se conheça melhor, se conecte, perdão, se conecte mais, tenha mais experiências, aprenda algo novo todos os dias, crie, erre, acerte, foque no ser humano e tenha uma atitude diferente diante dos desafios da sua vida. E é isso, agradeço muito, né? Acabou que a gente não combinou que eu faria a apresentação, né, toda, e depois ao final a gente poderia conversar um pouquinho. Mas aqui deixo também o link para quem quiser me seguir nas redes sociais. É um link do Instagram profissional e lá eu falo muito, aliás, basicamente de ESG, de o quanto isso impacta a nossa carreira, a nossa vida e a vida das empresas também. Então, se você quiser continuar aprendendo sobre isso, ouvindo um pouquinho de forma bem leve, eu te encontro por lá. Deixa eu deixar de compartilhar aqui. E agora Agora pode todo mundo aparecer as carinhas, que eu fiquei lá só vendo os slides, não vi carinha de ninguém. E aí a gente pode ter uns minutinhos aqui para a gente tirar dúvidas, a gente conversar, ver o que que vocês acharam.
Nossa, Mariana, parabéns. Que excelente conteúdo, excelente informação e atualizada, né? Inclusive com o novo ODS, que é o nosso papel aqui divulgar os ODSs, e foi muito bom ter essa visão. E é interessante como você conseguiu trazer, né, das legislações e das teorias para a prática, para o nosso cinco tarefinhas que você nos deu. Parabéns. A gente abre agora, o Betão, para outros comentários. Sim, sim, vamos abrir para outros comentários. Os participantes que estão presentes, se quiserem se manifestar aí. Eu estou vendo pelos nominhos só o nome do Ronaldo, mas eu tenho um Motorola e um Samsung presente. Se quiserem se apresentar, falar quem são, a gente vai gostar de saber quem está aqui com a gente. Enquanto ninguém se manifesta, falar também que foi muito conhecimento muito rico, tá, Mariana, para mim também, né? Ver o tanto que a sustentabilidade está dentro da gente, a gente não consegue ver, né? A gente não consegue refletir, a gente não atua, e o tanto de oportunidade que a gente tem dentro dessa parte do ESG. Muita oportunidade, muito viés, né? E igual você falou, é o futuro, é uma onda, né? Não é um ondinho, uma onda, é uma sexta onda, né? E então a gente tem que estar dentro aí do que você está falando. A gente está na era que acho que robótica, né? Para falar de robótica, de inteligência artificial, e eu acredito que a sustentabilidade está inserida nisso tudo também, tá? É, eita, desculpa, pode continuar, desculpa. Opa, pode concluir, já está concluído. Tá, joia. Eu ouvindo Mariana falar aí, né, nas questões do ESG, e numa das falas dela eu me lembrei, falando sobre que está aparecendo muitos cursos gratuitos, e são muitos questionamentos, né, e dúvidas também, lógico. E teve uma ocasião que eu entrei num desses cursos rápidos, né, para poder também me inteirar de como é que está essa questão de toda essa problemática. E o instrutor do curso, ele falava o seguinte, que ODS não tem nada a ver com SG, que as pessoas têm que saber separar essa questão de ODS. Aí eu fiquei causou uma interrogação na minha mente, né, na minha cabeça, de uai, tudo bem que ODS busca mais as boas práticas, ESG também é a questão, né, de lucro das empresas, da sustentabilidade visando o lucro, mas eu achei um posicionamento forte, né? Ele dizer que não tem nada a ver, que, enfim, aí ficou. Eu também não tive a oportunidade de questioná-lo, mas ficou essa interrogação aí. Para a gente entender a melhor forma, assim, dizer que não tem nada a ver, eu digo que está errado, né? Tem a ver, mas são coisas muito diferentes. Talvez a palavra que eu possa usar assim, sim, mas são coisas muito diferentes. O ISG, se você pensar sempre assim, o ISG é um modelo de gestão que faz com que as suas práticas internas dentro da organização contribuam para o alcance dos ODS. Essa é a frase completa. Então, é diferente, porque ODS não é modelo de gestão. ODS são objetivos com metas e indicadores. Ponto. Pausa, né? ISG tem princípios, tem compromisso, tem políticas, tem processo. Hoje eu tenho uma metodologia de implementação do ISG dentro das organizações que faz com que isso seja desde a alta liderança até todos os colaboradores, os públicos externos envolvidos nesse processo de fazer com que a empresa gere um impacto positivo, né? Então, ele é um modelo de gestão. Então, é muito diferente de ODS. ODS não é um modelo de gestão. Mas, ao final, o que você quer, adotando esse novo modelo de gestão, é que você contribua para o alcance de alguns desses ODS, nem todos, porque talvez o seu negócio, a sua organização, não tenha, como eu falei antes, né, que foco nesse tipo de trabalho que ajude nesse aspecto nesse ODS. Então, você contribui com alguns deles. Então, agora, o termo sustentabilidade, ele está presente de qualquer forma nos dois, né? Porque o sustentável, eu falei o conceito, é o equilíbrio entre o ambiental, social e o econômico. E isso está dentro desse modelo de gestão, e isso está dentro do próprio nome do objetivo: desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento
que gera impacto positivo, social, ambiental e econômico. Então, os ODS também buscam desenvolvimento econômico, tá? Então, é algo que a gente também precisa ter muito em mente. O econômico é o dinheiro que vai fazer o motor girar, que vai fazer as coisas continuarem acontecendo, o impacto continuar sendo gerado. Algumas pessoas me perguntam, Mariana, é para qualquer empresa? E eu falo que sim. Sendo qualquer empresa de qualquer setor, de qualquer porte. Só não é para um tipo de empresa, a que não está dando lucro. Se a sua empresa é pequena, ou média, ou grande, e você está no prejuízo, cuida do seu negócio. Esquece a sustentabilidade, o equilíbrio, porque se nem um pilar você está resolvido ainda. Se você nem o econômico está bem ainda, você vai preocupar com o social e ambiental, né? Não vai ser sustentável, né? Então, assim, se existe uma empresa que não deve, né, iniciar a agenda ESG ou se preocupar com os ODS, é a empresa que ainda não tem lucro, né? Porque não tá. Prioriza, é outro foco nesse momento, tá? Então, Ronaldo, talvez a pessoa tenha querido dizer que são coisas diferentes, né? Nesse aspecto. Um é modelo de gestão e outro não. Mas dizer que tá Mariana, desconectada, né? é, o Motorola Edge 50 Pro levantou a mão, tá com a mão levantada. Opa, Motorola, quem é você? Conta pra gente. Eu acho que sou eu, é porque eu entrei aqui Isso. pelo meu celular. Bom dia, gente. É quem? A Sandra? Sandra Sena, é. Ah, Ô, desculpa não abrir, é porque eu estou aqui correndo, porque a gente tem uma atividade amanhã aqui no Tribunal de Contas e a gente está aqui correndo para poder organizar as coisas. Mas, bom, eu quero, assim, parabenizar muito, Mariana, porque você assim, da parte que eu peguei, você é maravilhosa, você foi direto ao ponto, você trouxe vários exemplos muito interessantes. Eu acho que, até já propondo, que não fique só nesse momento, mas que você estenda para outros momentos, porque esse movimento precisa dessas informações. Às vezes a gente está, como você falou, na nossa caixinha e não olha para o mundo, né? E é importante que a gente veja os nossos potenciais. E você traz tudo isso, e é assim, super fantástico, muito bom. E eu estou muito feliz com esse momento. Peço desculpas por não abrir a câmera, mas a gente está aqui correndo mesmo. Mas, olha, muito feliz e parabéns, parabéns pela iniciativa, viu? Um abraço. obrigada, Sandra. Obrigada. É, a gente quer agradecer, Sandra e Ronaldo também, e os que estão participando, porque aqui eu acho que é importante agora, nesse final, nós contextualizarmos. Tanto a Mariana, o Adalberto e eu somos da coordenação do movimento ODS aqui no DF. O que que o DF está fazendo para atingir os objetivos? E essa iniciativa vai acontecer a cada 15 dias. Nós teremos na próxima, daqui 2 semanas, né, uma palestra, se não me engano, vai ser sobre economia circular. E nós estamos com uma agenda para esse semestre, até o final do ano, de ter sempre um conteúdo dessa magnitude. Se Deus quiser, vamos conseguir os melhores palestrantes que mantenham esse nível e trazer essa oportunidade de interação também, tirar dúvidas, mas principalmente estimular o movimento, né? Criar ondas. Movimento pode acontecer em ondas. E a gente varrendo todos os objetivos, nós vamos ter várias ondas no social, no ambiental, no econômico, promovendo a sustentabilidade aqui no DF. Nós entendemos que se não houver
essa motivação, essa constância, as pessoas podem ficar desconectadas, cada um fazendo no seu canto. A gente não tem uma mensuração de como que o DF está crescendo em termos de atingir as metas, né, que são propostas. Então, esse é o nosso propósito. Nas próximas reuniões, nós vamos dar palco para outras organizações e outros temas, varrendo todos os 18 ODS que foram brilhantemente apresentados aqui hoje por Mariana. Eu saúdo quem participou até aqui, saúdo o companheiro Brasi, que acabou de entrar, que é do Rotary também, do Rotary de São Paulo. Então, a gente está, apesar de ser ODS daqui do DF, nós estamos abrindo para o Brasil todo ver o que que nós estamos fazendo. Parabéns, Mariana, um orgulho ser sua companheira aqui no Movimento ODS e saber que você está realizando esse trabalho maravilhoso aí na sua empresa. Muito sucesso. Obrigada. E só acho que um último recadinho para a gente encerrar. Essa gravação ela vai ser disponibilizada, Sandra, e a gente até vai fazer depois contato com você direitinho, mas com o grupo da comunicação do Movimento Nacional, no canal do YouTube do Nacional. Então, é uma oportunidade para as pessoas que quiserem, tiverem interesse também no tema, terem acesso, né, ao conteúdo. Então, todas essas nossas, vamos dizer assim, esses compartilhamentos de conhecimento, troca de experiências, estarão disponíveis também no canal do YouTube do Movimento Nacional. Então, gente, seu Brás, você quer falar alguma coisa? Chegou agora? Tá no mudo. Eu quero me desculpar, eu fui convocado de última hora por uma eleição nos comitês PCJ, mas com certeza espero a gravação porque quero acompanhar todo esse processo que está sendo feito com muita competência. Obrigada. E, companheiro Brasi, nós inclusive vamos ter um dia somente sobre as águas. E aí vem pessoas dos comitês aqui do DF para falar para a gente. Então, você é muito bem-vindo. Com certeza me farei. Ok. Então, acho que Damos por concluído, né, esse dia de hoje, que acredito foi feito com muita competência e aguardamos, então, daqui 2 semanas, aguardem nosso convite, nós vamos fazer uma nova rodada sobre outro ODS, sobre outro tema. Muito obrigada, Mariana, e obrigada todos que a vocês. participaram. Tenham um ótimo dia. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.